Jorge Serrão está chegando, é craque da Seleção Brasileira do Rádio. Deixa eu ouvir o Serrão. Saudações, Serrão! Saudações, Alexandre Pitoli. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Por que o presidente Lula criou um ministério que não tem função executiva nenhuma para cuidar da crise no Rio Grande do Sul? Resposta difícil, resposta complicada. É o que não dá para entender num governo que não tem nenhuma dimensão do que precisa ser feito de verdade pelo país. Governo sem proposta. Então, nada de anormal em mais uma decisão esdrúxula. A criação da pasta é brincadeira, brincanagem do PT. Olha o nome da pasta, novo Ministério de Lula. Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. Se a coisa não fosse séria, isso aqui mereceria uma risada sarcástica. Mas a situação gaúcha é gravíssima, preocupante. Exige o quê? Um poder executivo que, no mínimo, tenha competência de planejamento estratégico para cuidar da emergência agora e depois do que fazer agora no presente, para que o Rio Grande do Sul volte a ter um futuro poderoso, pungente. Mas esse é o estilo Lula? Não. Lula criou esse ministério para colocar lá seu ex-ministro da Secretaria-Geral de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. Só por coincidência, Pimenta é gaúcho, deputado federal eleito pelo PT e nos bastidores. Todo mundo sabe que ele é ou tem intenção de ser candidato a governador do Rio Grande do Sul na próxima eleição. Então, nada como colocar o aliado numa posição de destaque. Além disso, Lula resolve um probleminha pessoal. Pimenta e a primeira-dama Janja não andavam assim muito amigos, né? Desde que Pimenta atrapalhou Janja, tirando da Secretaria de Comunicação Social Jean Willis, que era o queridinho da Janja, a coisa ficou feia entre os dois. Então, Janja e Pimenta já não se bicavam. Então, tirar a Pimenta do cargo foi ótimo para Lula, excelente para Janja, talvez muito bom também para o país, porque Pimenta ali estava exercendo um cargo, uma função importante da comunicação do governo, só que se comportando como um radical, jogando contra a liberdade de expressão, utilizando a arma do seu ministério, da sua pasta, para criticar os inimigos, os adversários políticos, para perseguir os adversários, acionando até Polícia Federal, Ministério Público Federal, quem quer que fosse, aos críticos do governo. Então, Pimenta já foi tarde daquele cargo, mas vem cedo demais para um ministério que é inútil, uma pasta inútil, sem função executiva e recebe críticas pesadas. Por exemplo, o tucano Aécio Neves classificou a nomeação de Pimenta para essa pasta lá no Sul como uma excrescência. O governador gaúcho, Eduardo Leite, só soube que Pimenta também seria nomeado pela imprensa. E foi tudo feito a toque de caixa pelo presidente Lula, numa solenidade em São Leopoldo, a qual ele esteve presente com Pimenta e que levou também, nesse evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quiseram ir ao evento, mas Barroso foi. Barroso está sempre ali do lado do Executivo, mostrando que o Judiciário, o Supremo é Supremo, o Supremo tem poder. O Supremo tanto tem poder que Barroso, quando assumiu o Supremo, até citou que ele tinha um plano de governo para apresentar e apresentou plano de governo para o Supremo, coisa que Lula não apresentou para o Brasil. Um plano de governo para governar o Brasil ficou faltando na eleição presidencial passada por Luiz Inácio Lula da Silva. Agora vamos aos fatos concretos. O que o Brasil precisa de verdade? Esse ministério inútil vai servir para nada, só para Pimenta fazer demagogia lá no Sul e de repente dar uma de interventor branco em cima do governo do Estado. Mas qual é a necessidade real do país? Precisamos ter um programa verdadeiro, um sistema verdadeiro de defesa civil,
que congregue não só todas as agências no âmbito da União, dos estados e municípios, mas, sobretudo, a capacidade de voluntariado da população. E você pode agregar a esse sistema também, é uma ideia que fica e que precisa ser debatida, a experiência e vivência de todos que atuam na área de segurança. Por exemplo, o Brasil tem vigilantes que têm preparo, que podem colaborar muito com esse trabalho subsidiário de defesa civil. Não temos um plano concreto e seguro, exceto em algumas cidades. Por exemplo, Santa Catarina, Blumenau, tem um plano sério, porque ali sempre tem enchente, sempre tem problema, o povo de lá se estruturou e se organizou. Mas e o resto do país, como é que fica? E o plano integrado disso, no âmbito federal, com colaborações entre estados e municípios, efetivamente? Isso não acontece. Então, a cada desgraça, a cada tragédia, vem sempre a mesma história, sempre a mesma promessa de que vamos resolver, vamos fazer, vamos acontecer. Por enquanto, no Sul, estamos vendo o voluntariado atuando na emergência, cumprindo o papel que cabe a cada cidadão. Mas o poder estatal também tem que mostrar um mínimo de competência nessas situações e nas próximas que ocorrerem, não pode repetir a mesma patuscada. Então esse assunto tem que ser debatido com seriedade pela sociedade, no parlamento e pelos governos. Cada cidadão tem que pressionar os políticos para que isso aconteça. Não posso deixar de encerrar meu comentário de hoje, lembrando e fazendo uma grande homenagem a alguém que se foi ontem. Um dos mais importantes radialistas do país, Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou aos 87 anos de idade. Vai ser uma perda grande que vai ser sentida por todo mundo que gosta do rádio, que gosta do jornalismo esportivo e que aprecia pessoas de bom caráter fazendo jornalismo. Apolinho se foi. O Negão da Chatuba está de luto. Mas, como diria o próprio Apolinho, Deus deve estar lá no céu, que nem pinto no lixo, esperando a chegada dele. Vai com Deus, Apolinho. Você era o cara. Você, como dizia na sua própria expressão, você é foda, com PH e 2 Ds de Todd. Para Ouro Verde Brasil, Jorge Serrão.